Chegou o momento do ano de mostrar os melhores lidos do ano até agora, ou seja, a tag 50% que o pessoal costuma fazer, que é lidos até agora, né? Até metade do ano. O que foi lido no primeiro semestre? Eu não vou trazer a tag em si 50%, porque os criadores de conteúdo de livros, os booktubers, eles fazem a tag 50% com umas perguntas literárias, tipo um joguinho. Não vai ser bem isso que eu vou trazer aqui, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no ano passado, todo ano, desde quando eu criei o canal, eu faço em julho os melhores lidos do primeiro semestre. E aí eu separei 10 livros, os 10 melhores, e vou fazer um ranking deles aqui com você. Foi difícil escolher, né, porque para colocar dentro dessa lista de 10 melhores, porque eu também gostei de outros. Esse ano e da metade do ano passado para cá, eu tive muita sorte em não pegar livro ruim, ruim mesmo, sabe? Esse ano eu tive até um pouco mais livro do que ano passado, de um pouquinho, assim, de decepção, mas nem tanto. Mas, eu tenho a sorte de pegar bastante livro que eu gosto ultimamente, e eu também não sou muito cri-cri, assim, pra livro não, tá. E tanto que as notas que eu dou, pra mim, se eu gosto muito de um livro, muito mesmo, que ele me marca, que a leitura é gostosa, eu dou 5 estrelas, não fico dando tantos critérios assim não. Agora, se o livro que não pega, que é arrastado, que eu não consigo me conectar, que eu pode ser muito bem escrito, mas aí eu vou ter que dar 3 estrelas porque eu não me conectei. Que não é muito bem o caso desses livros aqui que eu trouxe, esses 10 que estão aqui na minha frente na lista, na pilha, que eu quero compartilhar com você. Se você já me acompanha no Instagram, você talvez já tenha visto um ou outro que eu comentei, porque quando eu gosto muito de um livro, eu panfleto muito, principalmente esse que está em primeiro lugar, que eu já panfletei demais. Mas, enfim, vamos lá, sem enrolação. Em 10º lugar, já vou apresentar aqui o livro que talvez alguns não vão concordar comigo, porque ou tenham gostado ou não. Mas nas redes sociais eu vi mais pessoas não tendo gostado desse livro do que gostado. Gostado assim, de ter dado 4 estrelas, 5 estrelas, sabe? Vi muita gente dando 3 estrelas, que é Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Esse livro aqui foi lançado, eu acho que em abril ou maio, se não me engano, veio com o filme junto, que a ideia principal era só o filme, e aí o Rafael Montes decidiu criar o livro também e saiu, acho que praticamente na mesma semana. Os dois foram lançados bem juntos mesmo. É um thriller vindo do Rafael Montes, você já pode esperar de uma história, você pode esperar uma história mais pesada, mais sombria, porque o Rafael Montes não tem muitos cuidados para escrever um livro, ele é escrachado mesmo, ele coloca umas coisas bem assim, bem na cara e coisa que eu gosto. E esse livro não foi tão diferente, mas também não foi igual aos outros que ele escreveu. Ele até se conteve mais e tal, mas foi uma leitura muito boa. Eu gostei. Eu vi no Instagram, assim, pelo menos as pessoas que eu sigo, questionaram algumas coisas, faltaram algumas pontas. Realmente, concordo. Mas para mim a leitura foi bem fluida, eu li bem rapidinho. É um thriller familiar de um crime que acontece. O primeiro capítulo, eu achei assim, o Rafael ele já usou de uma receita que funciona muito bem, que é quando você pega o primeiro capítulo já entregando o final, e aí você fica muito intrigado querendo saber o resto da história, e aí você fica preso ao livro querendo saber por que aconteceu isso nas primeiras páginas. E isso funciona muito bem. Então tá aqui, meu em 10º lugar. Em 9º lugar vem Dolores Claiborne do Stephen King, tá vendo? Você fala que eu sou muito fã de Stephen King, nem ficou tanto lá em primeiros lugares, ficou em 9º. Não quer dizer que é um livro ruim, tá bom, gente? Esses são os 10 melhores. Dentro dos 10 melhores eu botei esse ranking. E Dolores Claiborne eu gostei bastante porque fugiu um pouquinho do tipo de escrita do Stephen King que eu gosto, que é o horror, que é o mistério. Aqui já é mais um drama familiar, tem assuntos abordados como violência doméstica, machismo, essas coisas assim. E, inclusive, também tem algumas cenas de abuso, enfim, que pode ser gatilho para algumas pessoas. Então, esse livro não é para todo mundo. É a história de uma mulher que é Dolores, tá meio que à procura aí de um trabalho como empregada doméstica. E ela cometeu um crime, né? Ela foi presa, ela tinha já problemas com a polícia por ter sido acusada de matar o marido. E agora ela está à procura de um emprego na casa de uma senhora. Enfim, e aí toda a história que é contada aqui não tem grandes reviravoltas, não tem tantos momentos, mas sim você acompanha a vidinha ali da Dolores sofrida de criar os filhos, de ter um marido extremamente complicado, de ter um marido alcoólatra, cheio de problemas,
que arruinou a vida dela e das crianças, enfim. É uma mulher muito sofrida, então você fica do lado dela, mesmo ela tendo feito coisas erradas, sabe. Você acaba ficando do lado dela, porque você sente muita pena, você vê que é uma mulher que não é frágil, é uma mulher sofrida, porém não é uma mulher frágil, é uma mulher que penou muito nessa vida. Enfim, é uma história bem interessante se você gosta de drama. Em oitavo lugar vem O Avesso da Pele. Não tenho ele físico porque eu recebi ele no Kindle pela Companhia das Letras. É um livro nacional do Jefferson Tenório e é um livro que deu um bafafá no início do ano por conta desse livro ter sido censurado em algumas escolas. Eu não sei se foi bem escolas, pela matéria que eu li, que eu acompanhei, ele foi censurado em biblioteca pública, né? Mas a acusação que eu vi de uma mulher, né, de uma deputada, eu acho, ou uma prefeita, que falou que ela tinha falado que estava em escola. Mas o livro, ele retrata a vida de um homem negro como é mesmo. Você acompanha a história através da perspectiva de uma pessoa negra, o que ela passa por causa da cor da pele dela. São vários momentos de altos e baixos, são vários momentos problemáticos que envolve situações domésticas, na rua, todo um emaranhado de problemas, principalmente na parte da infância do personagem, até a fase adulta dele, porque o personagem ele se torna um professor e tudo, e aí você vê que é um professor contando a própria história de uma forma muito triste, de uma forma muito melancólica por tantos erros que ele cometeu e todas as situações que ele passou, desde a criação dele em casa até a adolescência dele, os problemas que ele tinha para andar na rua por conta de ser negro e a polícia parar. Enfim, são vários detalhes, várias camadas que vale muito, muito a pena ler esse livro. Em relação à polêmica, acho que fizeram também foi uma imensa de uma sacanagem em relação ao autor e ao livro. Acho que é muito viável esse livro ser discutido, ser abordado. Mas enfim, vale muito a pena ler se você gosta de livro nacional, se você quer saber mais sobre essa temática, entender por uma perspectiva de uma pessoa que passa por isso mesmo, esse livro é uma boa. Eu super indico mesmo. Vamos para o sétimo lugar, que vem Noturno, do Guilherme Del Toro e do Chuck Hogan. Esse livro é um livro de ficção científica e é um dos poucos de ficção científica que hoje em dia eu leio, porque faz muito tempo assim. Eu comecei a ler muita ficção científica em 2020, 21. Até em 2022 eu li alguns, mas depois eu fui abandonando, porque eu não sei o que aconteceu, mas a minha cabeça mudou muito e poucos livros de ficção científica me agradam hoje em dia. Eu prefiro ficar mais voltado pro thriller, pro horror e tudo e tal. Mas esse aqui tem uma história curiosa, porque foi em um dos meus vídeos aqui do canal que eu tava falando do Stephen King, e aí uma pessoa falou assim, bem polvorosa no comentário. Ela estava irritada, eu acho, por causa da quantidade de livros de Stephen King que eu estava indicando. E aí ela falou: Ai, você gosta muito de. Você só fala de livro de Stephen King, como se ele fosse o único, algo parecido assim, né? Mas você precisa conhecer o que é livro de horror de verdade e tal. E aí listou pra mim vários livros que eu tinha que ler, porque eu ia gostar, já que eu gostava tanto do Stephen King. E aí um dos livros foi esse aqui, Noturno. Porque aí eu li, eu falei, realmente, eu gosto que as pessoas me indicam livros muito bons, né? Que principalmente que sejam do nicho que eu gosto. Então aí eu peguei, eu olhei a lista e li as sinopses dos livros que ele colocou na lista. Não sei o nome dessa pessoa, não me lembro, já faz um bom tempo, foi no início do ano. Mas enfim, comprei o livro e li. Gostei. Caso você esteja vendo esse vídeo, venham agradecer a sua indicação, porque eu gostei muito desse livro. Eu já gosto de tudo que tem em Guilherme Del Toro. Acho que foi um dos motivos de eu ter escolhido esse. Os filmes que ele produz, eu gosto demais, que ele dirige. Então, essa história aqui eu adorei. E é uma história, assim, de ficção científica mesmo, misturada com um pouquinho de horror, porque é uma premissa muito interessante. Logo no início, é um avião que pousa em Nova York, e esse avião ele já pousa com as luzes apagadas. E aí a equipe do aeroporto fica esperando as pessoas descerem, né? Os passageiros descerem, mas ninguém desce. Ninguém desce, o avião fica totalmente no escuro, não surge uma pessoa, e aí eles começam a suspeitar que pode ser um ataque terrorista. E aí acionam o FBI, acionam a polícia, tudo quanto é coisa. E aí eles isolam o aeroporto para tentar entender o que é que tem dentro daquele avião.
Até que eles entram e vê que tá todo mundo morto. E aí as coisas só vão degringolando aí, porque tem um mistério em cima dessa história que vai, assim, levar você para vários lugares de Nova York, porque o negócio vai se espalhar de uma maneira, é quase que uma pandemia, sabe? E aí, as pessoas, você começa a ficar desesperado, porque você entra muito na história, né? São vários. Tudo começa com um avião e depois tudo se espalha pela cidade inteira e você sai acompanhando os personagens, porque tem personagens aqui que são muito bons. Enfim, gostei muito, tá? Tá aqui na minha lista em sétimo lugar. Em sexto lugar é um clássico. Eu gostei tanto que eu fiz até um vídeo. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que quando eu gosto muito do vídeo, quando eu gosto muito do livro, eu faço um vídeo especial pra ele, que é tipo uma resenha. E aí tem aqui no canal uma seção só de precisamos falar sobre, e aí são esses livros que eu gosto muito. E aí entrou A Metamorfose do Franz Kafka. Li um clássico esse ano. Um clássico não, depois eu vou falar os outros clássicos aqui. Mas esse aqui eu gostei demais porque eu não esperava como é que, na verdade eu não esperava nada dessa história, eu não fazia ideia do que dizia. E aí quando eu li acho que em um dia, porque é um livro bem pequenininho, mas me trouxe muitas reflexões, tá? Muitas reflexões. É um cara trabalhador, sabe? Que fazia muita diferença na família dele, porque ele sustentava a família, e aí ele acorda no corpo de inseto. Bizarro, bizarro. Mas, enfim, e aí ele sofre as consequências disso, a família isola você fica vendo todo o sofrimento dele trancado dentro de um quarto, que ninguém quer chegar perto. E assim, é muita tristeza, gente. É muita, muita, muita tristeza. Não vou entrar em muitos detalhes, porque tem um vídeo específico sobre esse livro. Se você quiser, você procura aí, eu vou deixar nos cards também. Em quinto lugar, vem A Longa Marcha, do Stephen King. Esse livro eu li logo no início do ano, acho que foi o primeiro ou segundo, foi o segundo ou terceiro livro que eu li. Esse livro eu estava resistente a ler, porque eu não tinha lido nada que fosse do Richard Bachman, no caso é o pseudônimo do Stephen King. É um livro já um pouquinho antigo, mas eu não lia porque a premissa achava meio assim e tal. E aí eu falei, vou arriscar e vou ler. E não é que eu gostei, essa própria premissa que eu não gostava, que eu não achava interessante, acabou me pegando muito ao longo da história, que é uma longa caminhada, uma largada que eles dão lá para uns jovens, adolescentes, que a própria família que ama muito os filhos, colocam eles, escrevem eles mesmos querem ir, né? Para uma corrida, uma largada e uma caminhada aí ao longo dos Estados Unidos, que eles vão caminhando quilômetros e quilômetros e quilômetros, e só um sobrevive, que é o que chega até lá, porque ao longo dessa caminhada muita coisa acontece, o povo não aguenta, o povo fica doente, as pernas não aguentam, e a regra é, você precisa ir até o final. Se você desistir, se você parar, você morre. Eu gostei. Vou ter que acelerar porque a bateria da câmera está acabando. Olha que beleza. Vamos lá para o quarto livro. O quarto livro já vem da leva de livros lidos na leitura coletiva Clássicos do Horror do grupo do Telegram que eu criei aqui do canal. Entrevista com o Vampiro. Eu já falei ele em algum vlog. Eu fiz um vlog. Está para sair um vlog de leitura dele e de um outro que eu comecei, parei e aí continuei. Mas enfim, vem vlog aí desse livro. E eu gostei bastante. Tudo que envolve vampiro, eu gosto, menos Crepúsculo. Mas esse aqui tem um carinho especial. Porque eu gostei da escrita da Anne Rice e eu achei muito legal a relação dos dois vampiros, né? Porque aqui, um vampiro dando entrevista para um cara, porque ele quer contar a história dele, de como ele foi mordido, todos os anos que ele viveu. E aí ele conta muito a história do vampiro que mordeu ele, que foi o Lestat, o vampiro Lestat, que tem até um outro livro que é sobre ele. E, gente, a relação deles é muito interessante, é muito curiosa. Esse livro é gótico, já se tornou um dos clássicos do horror. E ele tem umas pitadas, assim, cômicas, que eu acho muito legal. Além da parte mais dark, sombria, do horror, sabe? Então, se você gosta de livro de vampiro e nunca leu, dá uma chance para Anne Rice. Vamos para terceiro lugar, que também é da leva do Clássicos do Horror, que é Frankenstein. Eu achei que eu ia colocar ele em primeiro lugar quando eu li, que eu falei, nossa, que livro bom. Só que aí esses dois acabaram passando na frente, mas é uma leitura muito, muito boa, assim como a que eu tive o ano passado do Drácula, que eu li no Halloween do ano passado e foi uma leitura, foi um deleite de leitura, sabe? Foi a primeira vez que eu estava tendo contato com um clássico do horror, que foi Drácula. E aí, quando eu comecei com a leitura coletiva esse ano, eu falei, eu preciso colocar
O Frankenstein. E aí eu coloquei, o pessoal gostou muito, foi uma leitura muito boa. É uma história já batida, a gente conhece desde criança, mas eu conhecia de uma forma muito errada, o que eu vi em filme, em desenho, que como se fosse Frankenstein um monstro assim, e ele fosse Frankenstein. Nem é isso, porque Frankenstein é o médico que cria ele, que faz o experimento com ele, mas isso aqui ensina muito pra vida, mostra muitas coisas do ser humano, do que ele é capaz, comportamentos, questões sociais também, são vários assuntos que abordam esse livro, tá? Recomendo. Em segundo lugar, foi um dos últimos que eu li nas últimas semanas. Não é da leitura coletiva, mas é mais um nacional, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Esse livro eu tava querendo ler desde o início do ano. Aí comprei ele recentemente. É um livro pequenininho, nacional, gostoso de ler. Tem drama, tem umas pitadas de coisas mágicas na história, tem muita coisa regional, que é do Nordeste. Eu adorei todo esse combo, sabe? Eu adorei mesmo. Eu tô até pretendendo fazer um livro de resenha sobre essa leitura, que eu gostei muito. E aqui conta a história de um rapaz que perde a mãe. E aí a mãe fala pra ele procurar o pai dele. E aí ele anda, sei lá, acho que não sei quantos quilômetros, 300 quilômetros mais ou menos. Ele anda a pé até a cidade do pai dele. E aí ele chega lá todo lascado, é mordido por cachorro, não tem lugar pra ficar, porque ele não tem dinheiro. Eles passa chuva, passa sol, e aí ele vai se abrigar num canto assim no morro onde tem umas ruínas de uma estátua e aí tem uma cabeça de um santo no chão assim. E aí ele se abriga dentro dessa cabeça de santo, que é bem grande, e ele fica por dias lá. E aí, nesses dias que ele fica, ele começa a ouvir várias vozes e aí ele descobre que são as preces das pessoas daquela cidade que oravam para esse santo. E aí, enfim, muita coisa acontece. Muita coisa acontece nessa cidadezinha, aquela coisa bem de cidadezinha, quase Saramandaia, sabe? Não sei se você já viu essa história. Mas, tipo, essas novelas da Globo que tem a cidadezinha, o interior do Nordeste, que muita coisa acontece, e são pouquíssimas pessoas, acho que nem chega nem 100 habitantes. Mas eu adorei, adorei mesmo essa história. Tem partes tristes, tem partes dramáticas, mas assim, tem outras partes cômicas, mas vale muito a pena, então recomendo você. Por isso ficou na minha lista em segundo lugar aqui. Em primeiro lugar, eu acho que não é novidade pra você se você acompanha o canal aqui já faz tempo, porque já falei dele em alguns vídeos e também no Instagram, porque o grande primeiro lugar desse primeiro semestre nas leituras vai para O Bebê de Rosemary. Já sei que vai dividir opiniões, nem todo mundo gostou desse livro. Na leitura coletiva foi assim mesmo no grupo lá. Teve gente que não gostou, mas eu adorei essa história. E embora eu não tenha gostado do filme, há muito tempo atrás eu vi o filme, não gostei, fiquei resistente a ler esse livro, mas enfim, mudou meu conceito. Tanto que eu vou assistir esse filme e já estou super interessado, porque eu quero ver por essa perspectiva depois que eu li, porque é um livro de horror clássico, já é um clássico, é um livro sombrio, é um livro com coisas bem macabras, mas não tem as cenas assim assustadoras, cenas que te deixam perturbado. Não, é um livro que você acompanha a rotina de um casal que acabou de casar e está morando num apartamento novo, e aí eles vão ter uns vizinhos estranhos que querem cuidar muito deles e do bebê deles. Aí, porque eles acabam ficando grávidos, né? Durante a gestação, tem esse casal meio esquisito que quer cuidar muito e oferece coisa para comer. Você sabe que ao longo da gravidez eles têm muito interesse ali naquele bebezinho desse casal, porque o final te pega muito com tantas descrições macabras, tá? Não vou entregar tanta coisa, mas se tá no meu primeiro lugar é porque vale a pena, pelo menos se você curte ler livros assim, que não espera tantos horrores, você vai gostar. Um pouco mais lento, só no final que começa a ter umas coisas mais pesadas que talvez você possa ficar impressionado. Bom, é isso. Esses foram os livros que eu escolhi aqui para minha lista, os 10 melhores lidos. Vou até pegar aqui, ó. Esses foram os 10 melhores lidos desse primeiro semestre. Os outros não entraram, mas são livros que eu também gostei. Só dois ali que para mim eu poderia não ter lido, mas esse assunto vai para o vídeo de final de ano que eu posso falar, devo fazer 2 vídeos de melhores e piores do ano, não sei.
mas você vai saber quais livros são esses. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece do like, tá bom? Comenta aqui qual livro você já leu, qual livro você se interessou aqui de todos esses que eu falei. Talvez você tenha se interessado em algum. Comenta aqui qual você se interessou que a gente continua conversando, tá bom? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!